Olá, meus amigos, tudo bem? Vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês, compartilhar mais uma das minhas experiências com a maternidade. E venho pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha o vídeo, me ajuda aí a divulgar e a transferir essas informações para outros pais que também precisam, né? E é tão importante a gente ter essa troca. Eu tô um pouco fanhosa, um pouco assim, porque peguei essa gripe, né, essa nova variante que tá aí rondando, e eu venho justamente falar com vocês sobre isso, mas não em relação a mim, em relação às meninas. Bom, como vocês sabem, elas são autistas, têm 3 anos de idade e elas estão inseridas no espectro autista. Como é essa questão delas não conseguirem ainda ter uma comunicação completa? Elas estão começando a falar algumas palavras, a apontar, mas ainda há uma dificuldade. E essa noite, né, a gente teve uma luta muito grande com as meninas, porque elas pegaram uma gripe e elas tiveram dificuldade de respirar, né, devido a estar congestionado o nariz e tudo mais. O que acontece? A minha Annalise, ela entrou em crise. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre crise e birra, mas existe essa diferença e muitos pais não sabem, principalmente os pais atípicos. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando essa diferença entre birra e crise. Mas ela teve uma crise porque ela estava com o nariz muito entupido, não conseguindo respirar direito, e a gente teve que contornar a situação, né, aplicando soro, remédios, né, para aliviar. Só que chegou um determinado momento em que ela estava já assim, mordendo, se jogando no chão, gritando, chega, estava com o olho inchado. Nós já estávamos bem preocupados com ela. Foi então o momento que meu marido teve assim a ideia, né, de falar: amor, será que ela tá com sede? Coisa tão simples. Realmente, ele pegou a garrafinha de água delas, deu a ela, e ela estava com sede. Ela bebeu metade daquela garrafinha de água direto. E depois disso ela respirou e se acalmou e conseguiu dormir. O que isso traz assim de experiência para mim? Não é a primeira vez que isso acontece, mas o que eu gostaria de compartilhar, eu queria que vocês também compartilhassem comigo, se vocês também têm essa dificuldade, por ela não conseguir verbalizar, né, montar a frase, e principalmente quando ela está em crise, ela não consegue expressar o que ela quer. Isso é uma característica bem autista, né? Ela não consegue expressar. Uma coisa simples, se ela falasse: mãe, sede, água, a gente ia deduzir. Durante todo aquele tempo que ela ficou em crise, a gente botava no colo, a gente tentou vários recursos, não conseguia, a gente também já estava entrando em crise, né? Já estávamos assim desesperados, olhávamos um pro outro sem saber o que fazer, e veio assim com uma luz, assim: oferece água que pode ser sede. Realmente era. E ela se acalmou. Mas o que eu queria falar com vocês é o quanto é difícil você ter uma criança que ainda não consegue verbalizar o que ela quer, né? São lutas diárias, coisas que fazem toda a diferença. Gostaria de perguntar para vocês como que é o dia a dia de vocês em relação a isso, mas a gente ainda tem dificuldade delas pedirem água, principalmente quando elas entram em crise. E nesse momento que ela bebeu água e conseguiu dormir, a gente pôde mais uma vez sentir aquela sensação, né? Poxa, se ela tivesse conseguido falar, expressar, ela não precisaria ter sofrido tanto, né? Por que a gente não pensou que era água antes? Mas é tão difícil, né, no momento da crise. É muito choro, se joga no chão, se morde, morde às vezes as coisas que estão ocupando, a toalha, né? Enfim, a gente fica desesperado. Estávamos já até exaustos, assim, a gente não sabia muito bem o que fazer, mas graças a Deus era água e deu tudo certo. Mas isso já aconteceu algumas outras vezes. Ela já não tinha mais feito isso, né, depois de ter avançado na terapia.
antes, quando elas não tinham terapia no começo, elas já tiveram essa dificuldade. Foi uma das características que a gente percebeu, que havia uma dificuldade muito grande nela de expressar, né? Ela queria água, não conseguia dizer que queria água, não conseguia apontar, e aí ela chorava compulsivamente, entrava em crise, assim, e a gente ficava sem conseguir entender, até que veio o despertar, que era água. Mas devido à terapia ter avançado, a gente pensou que ela não tinha mais isso. Mas como foi uma situação inédita em relação a nariz entupido, a congestão nasal, ela não conseguiu assimilar aquilo tudo, foi muita informação e ela não conseguiu se expressar novamente. Compartilhar isso com vocês é algo que traz um alívio, porque talvez nesse momento eu sei que muitos outros pais possam estar passando por a mesma situação e pode estar ajudando e eu dizer que vai passar, que eles vão conseguir, elas vão conseguir. Hoje elas estão conseguindo apontar algumas coisas, estão conseguindo gesticular bastante coisa, mas é uma luta diária, uma dificuldade enorme, dia após dia. Eu queria que vocês, pudessem colocar no chat perguntas sobre isso e também compartilhar com essa questão delas não conseguirem ainda verbalizar o que elas querem. E como tem sido essa época de muita gripe, muita virose rondando, né? As crianças ficam bem mais enjoadas. E aí a gente às vezes confunde entre birra e crise, né? Qual é a diferença? Como identificar isso? Né? Eu queria que vocês compartilhassem e vou fazer um próximo vídeo tentando diferenciar, né, entre birra e crise. Muitas pessoas, pais de crianças atípicas e crianças neuroatípicas, às vezes têm dificuldade em entender isso. Pra gente também é um pouco difícil, mas com o tempo a gente foi aprendendo. Obrigada, gente. Gostaria mais uma vez de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtissem e compartilhassem. Fica com Deus.